nome é Flora Miranda e estamos começando mais um programa Invexis na Prática. E hoje estamos aqui com o nosso convidado Alexandre Nonato, professor da Sinvexis, onde ele vai falar um pouquinho mais sobre o assunto da desperticidade e um curso novo que ele mesmo fez, chamado Despertometria. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Flora. Alexandre, então você, como é que foi você está começando a estudar a desperticidade, já é um tema de pesquisa seu há algum tempo. Queria saber um pouco mais de você falar o que é a desperticidade, como é que foi esse tema para você, por que você estudou? Você pode falar um pouquinho para a gente? Certo. Bom, olá a todos, Primeiro, agradecer a oportunidade. Esse tema desperticidade, ele significa o quê, para nosso espectador que não conhece ainda os neologismos da Conscienciologia. Desperticidade vem de qualidade de ser desperto. O que é o desperto? É a condição do desassediado permanente total. Então, pela Conscienciologia, nós consideramos que existem múltiplas dimensões. E aí, popularmente, já existem algumas condições de se falar do obsessor, daquela consciência extrafísica com um padrão mais negativo, que interfere em outra pessoa, aqui na vida humana, uma consciência extrafísica, um espírito que interfere na pessoa daqui da vida humana, ou o chamado encosto também, Então, são algumas expressões populares que existem para dizer a questão do assédio, E aí, nós estamos falando aqui da questão do desassédio, Então, do desassediado, que é justamente isso, a pessoa chegar num ponto da vida dela em que ela já consegue sentir que ela está imune a essa condição de assédios externos e também pessoais. Por que pessoais? Porque pela Conscienciologia, às vezes se coloca uma ênfase muito grande na questão de obsessão, de encosto e assédio e tal, mas pela Conscienciologia existe um princípio básico que não existe assédio de uma consciência para outra se não existe uma cunha, uma brecha a partir de um autoassédio. Esse autoassédio pode ser uma condição de vitimização, uma fragilidade, um medo, alguma coisa... Negativo. Um pensamento negativo, qualquer coisa negativa que faça conexão com esse tipo de consciência que está com esse mesmo padrão também. Então, na realidade, aqui não é uma questão de dizer superior ou inferior, mas de dizer assim, pessoas, consciências com frequências similares. Se você tem uma frequência de pensamentos, de energia, com um padrão X, você vai se afinizar com esse tipo de consciência, e assim por diante. Então, assim se dá o processo de assédio. Então, a questão de desassédio envolve vários fatores. Então, o primeiro fator que eu vejo é essa questão de autodesassédio, porque a desperticidade é você não ter assédio. Então, você chegar numa condição em que você não tenha mais autoassédio. Então, para isso, um trabalho de autoconhecimento muito grande. Porque a pessoa, para que ela não tenha mais assédio, ela precisa se conhecer muito bem. Não sei se você já viu aquelas pessoas que às vezes você faz uma crítica muito básica para ela e tal, pronto, a pessoa começa a chorar, a pessoa se desestrutura. Por quê? Isso é muito falta? comum. Isso é muito comum. Por que isso acontece? Porque a pessoa não se conhece. Porque se ela se conhecesse bem, admitisse os potenciais dela e os defeitos dela, ela ia, tudo bem, eu sei que eu sou assim, eu estou fazendo força para mudar, e então não há essa dramatização, a pessoa desdramatiza. E aí é um outro ponto também importante da questão da desperticidade, que é a questão do anticomocionalismo. Então, que seria o quê? A pessoa ser menos passional, menos emotiva. Não que ela vai deixar de ter emoções. Emoções faz parte da vida humana. Só que é como ela lida com essas emoções. Essas emoções interferem nela negativamente, atrapalham ela nesses relacionamentos diários. É esse o ponto, então, do anticomocionalismo, que é a pessoa lidar bem com as suas emoções. Ela vai, então, ter emoções positivas, emoções equilibradas e não aquela coisa de muito labilidade, altos e baixos. Ela vai ser uma pessoa mais equilibrada, então, no seu dia a dia. Agora, e aí, só para finalizar, acho que tem dois pontos muito importantes, que é o trabalho com as energias é muito importante para que a pessoa atinja esse desassédio e esse equilíbrio. Então, a pessoa conhecer as manobras de energia, o estado vibracional e tudo que ela puder para empregar essa condição de sentir que ela pode fazer o desassédio pela mobilização de energias. E o outro ponto é a questão de coerência cosmoética, de retidão cosmoética, que aí diz respeito à conduta da pessoa, Porque não adianta a pessoa ficar só pensando na condição
afirmação, em pensamentos positivos, se isso não se traduz na prática diária dela, que aí entra a condição de retidão cosmoética, o comportamento dela, como que ela lida com as pessoas, do ponto de vista ético e da coerência. Então isso é muito importante. Claro que a gente sabe assim, a gente não está dizendo que desperticidade aqui seja uma condição de perfeição, não é isso. Ser desperto não é perfeito, mas um mínimo de padrão com relação à cosmoética, à coerência é necessário para que a pessoa consiga lidar e enfrentar essa condição de heteroassédio. Então é muito simples, é só ver como é que ela se relaciona com as pessoas no seu dia a dia. Exatamente, esse é um ponto. Esse ponto é importante, né, Alexandre, da relação, do relacionamento, porque tem pessoas que falam, então eu não me assedio, então eu vou me isolar das pessoas para não ter contato. Na verdade, não é esse o propósito. Na verdade, é o contrário. É o contrário, exatamente. Então, essa condição, acho que da desassedialidade é a pessoa enfrentar o dia a dia, o ambiente de trabalho, a própria a família em casa, e com isso fazendo assistência e não se deixar assediar, né? Por conta dessa autopesquisa, de tudo que ela está desenvolvendo de melhor para ela, e ela conseguir ter essa rigidez, né? Em tese, a pessoa até pode ser desassediada, virando lá no alto da montanha, se isolando, tá? Mas isso não é uma desperticidade real, né? A desperticidade real é aquela no dia a dia da pessoa que ela lida bem. E aí a gente chega num ponto que é um paradoxo, que é o seguinte: na verdade, a gente coloca que a pessoa deixa de ser assediada, mas é uma condição de autoassédio. Os conflitos dela, então, diminuem. Mas a condição dela, então, vai possibilitar que ela seja uma pessoa mais assistencial, com maior liderança, para poder ajudar as pessoas. E com isso, então, muitas vezes nesse trabalho de desassédio que ela vai começar em si, depois vai poder promover, ajudar em outras pessoas, a tendência é que ela seja mais assediada, porém ela não sofre essa interferência. Então é um paradoxo essa condição, porque a pessoa, o desperto, ele não tem mais assédio, mas é o autoassédio. Só que muitas vezes, pela coerência, pela lógica, pela condição, se ele vai fazendo mais assistência, vai ganhando mais estofo, a tendência é que ele seja mais assediado por outras consciências que a média. E qual que é a diferença? A diferença é que a pessoa vai simplesmente ter menos interferência disso, porque não vai fazer a ressonância, né? Mais uma vez colocamos aqui, não estamos pregando perfeição, idealizações. O que a gente está falando é muito prático e a gente vê cada vez mais casuísticas nesse sentido que estão sendo debatidas hoje na Conscienciologia, de uma forma sem dramas, entendeu? E sem busca de puritanismos, perfeições. São pessoas normais que estão trabalhando, que têm seus trafares, suas qualidades, seus defeitos, e estão burilando seus traços, buscando essa desperticidade. Algumas pessoas já atingiram um patamar inicial de desperticidade, né? E visando aprimorar cada vez mais isso. Mas chega um ponto que a gente quer justamente com esse curso de despertometria, que a pessoa possa planejar essa condição de desperticidade, assunção disso, ou já fazer até, se for o caso, se ela se sentir segura, uma assunção da sua condição pessoal de desperticidade, né? Visando a assistencialidade. Então, na verdade, esse curso, Alexandre, ele visa a pessoa fazer uma metria, né, da sua condição atual, fazendo a insinuação da desperticidade e de uma forma prática, porque a gente vê, assim, muitos pesquisadores da Conscienciologia, nós como pesquisadores, que esse tema de desperticidade, ele é um tema ainda muito teórico, né? A gente tem muita teoria, temos livros, mas isso acontece, assim, como é que a gente põe isso na prática, né? Então, o curso, ele aborda isso? Exato. Nós tivemos uma primeira turma agora, que aconteceu em janeiro, na Sinvex, e vamos ter a segunda turma agora, do dia 28 a 30 de março. E a nossa ideia é fazer mais, isso com regularidade, inclusive fora de Foz do Iguaçu. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente para a gente poder agendar, ver a possibilidade de levar esse curso para fora, que é uma ideia nossa sim. Mas a ideia desse curso, porque assim, existem dinâmicas, cursos sobre desperticidade, tá? Todos muito bons, excelentes. O diferencial desse curso, Despertometria, esse curso nasceu da seguinte questão. Esse é um curso que eu e o professor Marcelo Pasculin ministramos, tá? E ele nasceu da seguinte questão. Existem amparadores, né, dos nossos trabalhos da Conscienciologia, que nós denominamos de parapreceptores. E esses amparadores trouxeram, em um determinado contexto, um desafio que seria da desperticidade em 3 anos. Ou seja, então, até o momento, o que se vem discutindo é a questão, principalmente da desperticidade, que a pessoa atinge ao longo de 2 décadas, né, de mais tempo, para que a pessoa comece a trabalhar vários pontos dela até atingir a condição de desassédio num nível top.
O que esses amparadores extrafísicos trouxeram nesses contextos que foram debatidos é justamente essa questão da pessoa que já se sente segura, que já considera que tem um padrão mínimo de domínio de energias, de cosmoética, de anticonflitividade, né, e alguns outros pontos que têm relação com a desperticidade, que ela possa planejar e, nesse período, buscar fazer a sua assunção da desperticidade. Sim. Claro que ela tem que fazer isso com bastante autocrítica, né? A pessoa ela tem que ter bastante rigor, e aí por isso a necessidade de se estudar, porque nós estamos num momento em que a gente está debatendo aspectos mais pragmáticos. Né? Então, nesse sentido, o objetivo desse curso é nesse ponto. A gente está justamente redefinindo e rediscutindo alguns conceitos com relação a esses 3 anos, essa meta de 3 anos de desperticidade, que pode ser para muita gente, outras pessoas não vão se sentir à vontade com isso, mas de qualquer forma é algo que a pessoa pode estudar, aprofundar, né? E aí, nesse sentido, a ideia é se discutir esse ponto e que ela possa fazer uma medição do caso dela. Se ela está perto dessa condição, se ela pode investir mais, se ela já está próxima, se ela está distante. Então, é uma técnica que a pessoa vai se autoavaliar, né? E para isso, esse curso ele é prático, então ele tem mínimas aulas, apenas uma introdução, uma explicação, mas a ideia é basicamente a partir de debates, que a gente faz isso, momentos de autopesquisa e algumas partes bioenergéticas em que a pessoa vai ser, vamos dizer assim, o foco para ser avaliada, né? Então, nesse sentido, até o objetivo da parte prática é que a pessoa seja mais proativa para que ela revele, vamos dizer assim, né, para ela mesma, mas também para o grupo, para se debater ali, qual que é o potencial dela do ponto de vista de desperticidade. De autodesassédio, né, e de desassédio. Exatamente. Então, vários pontos, domínio de energias, instalação de campo, o que ela consegue fazer na prática. E são 3 dias, né, bem puxados, bem intensos. Agora, Alexandre, tem pré-requisito? Sim, é importante que a pessoa tenha um curso básico de conscienciologia, um curso em que aborde a questão de desperticidade, porque a gente não dá aula sobre desperticidade nesse curso. A gente já começa com um debate procurando aprofundar a temática e aí já partindo para a metria, para a medição, para a autopesquisa. Então, é importante que a pessoa que vá fazer esse curso, que ela tenha feito pelo menos um curso básico, para ela ter uma noção do que é conscienciologia e desperticidade também. Muito bom, Alexandre. Eu agradeço a sua participação aqui no programa Invexis na Prática. Eu, como aluna do primeiro curso, recomendo a todos que façam. Para mim foi muito positivo, me ajudou muito na questão da autodesassedialidade. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Sinvexis, que o curso é feito no campus, né, da Sinvexis, pelo e-mail contato@sinvexis.org ou também pela página do Facebook. O site está em construção, né? A gente está fazendo um novo site da Sinvexis, em breve teremos aí. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato dias 28, 29 e 30 de março de 2014. Esperamos itinerar com esse curso para outros locais também, é só chegar aos convites aí. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos.